E o Fluminense que vai reformar a sua sala de troféus lá nas Laranjeiras. É isso mesmo. Hoje tivemos aí muitas notícias importantes para o Fluminense e também para o Maracanã, para o Flamengo também, né? Vale ressaltar isso. Mas fica aqui comigo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, né? Deixa o like, compartilha que você vai adorar saber dessa notícia maravilhosa que aconteceu hoje envolvendo o Fluminense, Flamengo, Vasco e o Maracanã. Mas antes, né, vamos falar aí sobre a sala de troféus do Fluminense, lá nas Laranjeiras. O Fluminense vai reformar, é isso mesmo. A obra vai custar aí cerca de 1,5 milhão, né, de reais, mas o Fluminense não vai pagar por essa obra, vai sair meio que de graça, né? Porque de acordo o Fluminense, de acordo com o Netflu, o Fluminense tem a intenção de reformar a sala de troféus, mas mais para deixar o público, né, deixar a sala de troféus mais moderna, né, mais atrativa ao público que vai lá para ficar mais familiarizado com o tricolor, com o Fluminense, né, entender mais a história do Fluminense. E essa obra, né, que vai acontecer vai ser paga pelo patrocínio do Fluminense com a TIM e também pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, né? Através da lei de incentivo ao esporte. E também vale ressaltar que a previsão para o fim dessa obra é até o final de 2023 ou o começo de 2024. Então já vai estar pronta, não vai levar muito tempo, né? Então é uma obra aí que vai agregar muito pro Fluminense, né? Quem sabe ali, quando a gente tiver vencido a Libertadores, a gente possa colocar a tão sonhada taça da Libertadores num novo salão de festas, salão de troféus, né? Porque salão de festas é o Engenhão, eu esqueci. Mas, bora continuar aqui, né? Tem jogador retornando ao Fluminense, isso mesmo. O Calegari, lateral direito, que estava no Fluminense e foi emprestado ao Los Angeles Galaxy, né? Tá emprestado lá nos Estados Unidos, jogando na MLS, marcando o Messi por lá, mas ele pode estar de volta ao Fluminense ainda nesse ano, no fim de 2023. Isso porque, segundo o Tricolor News, o Fluminense, segundo o Tricolor News, o Calegari não conseguiu se adaptar ao futebol da MLS e não conseguiu se adaptar ao time, ao Los Angeles Galaxy. Então, com isso, o time não vai contar com o lateral para a próxima temporada e ele deve estar retornando ao Fluminense ainda nesse ano, né? Para ser sincero, eu acho que o Fluminense não deveria nem ter emprestado ele. Eu acho que o Calegari tinha futebol para render ainda mais aqui no Fluminense. Ele estava jogando bem no Fluminense. Ele fez uma boa temporada no passado no Campeonato Brasileiro, né? No modo geral, eu acho que ele fez uma boa temporada, né? Sim, eu acho até que ele é um pouco melhor do que o Guga, né? Eu acho que ele é um pouco melhor do que o Guga porque ele consegue fazer muitas funções. Ele jogou de volante na base, ele jogou de volante pelo Fluminense, ele podia tá ajudando no meio-campo, né? Se ele tivesse ficado. Ele podia estar ajudando na lateral direita ou até na lateral esquerda. Em boa parte da temporada, acho que foi ano passado mesmo, ou ano retrasado, ele jogou de lateral esquerdo, né, em alguns jogos. Então ajudou bastante, sem dúvidas. E acredito que se ele tivesse ficado, ajudaria ainda mais, né? E talvez ele deve voltar aí, né, ainda nesse final de ano. O Fluminense está lucrando com algumas transferências internacionais que aconteceram nessa janela de transferências, né, lá na Europa, por alguns jogadores que passaram pelo Fluminense, né? Para quem não sabe, existe aí o mecanismo de solidariedade da FIFA, e com isso, como o Fluminense é clube formador desses atletas, o Fluminense consegue receber uma quantia, uma bunfunfa aí, um trocado, né, de acordo com as transferências, de acordo com a porcentagem de cada transferência. Então, nessa janela de transferência, a gente teve alguns jogadores que foram transferidos, que é o caso aí de João Pedro, que foi para o Brighton, o Fabinho foi para o Al Ittihad, o Douglas acho que foi para jogar na Itália, não lembro o clube agora,
Paulinho, eu não sei qual clube que ele foi. E também o Ibanez, que foi pro Al Ahly, lá da Arábia Saudita. Que inclusive eu acho que foi uma tremenda de uma burrice do Ibanez ir pra esse time. Um cara que é novo, tava jogando bem pra caraca na Roma, tava sendo convocado direto e foi pra jogar na Arábia Saudita. Cara, triste demais. Eu acho que é um desperdício pro futebol dele. Mas, né, fazer o quê? Então, o Fluminense, de acordo com a notícia aqui do Globo Esporte, o Fluminense pode somar cerca de 11 milhões com o mecanismo de solidariedade nesta janela. Com a venda de Ibanez da Roma para o Al Ahly, o Flu pode receber até 2,8 milhões e atingir grandes valores somados às movimentações de João Pedro, Fabinho, Douglas e Paulinho. Esse Paulinho eu não consigo lembrar quem é exatamente. Tá dizendo aqui que é o Paulinho do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, para o Vasco. Não sei quem é esse Paulinho, sinceramente. Clube italiano vai receber aí um valor entre 28 e 29 milhões de euros fixos pela venda de Ibanez, mas a transferência para o clube saudita pode chegar até 35 milhões de euros, 187 milhões de reais, caso os bônus sejam atingidos. Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense tem direito a receber 1,5% do valor da transferência, ou seja, pode ganhar até 2,8 milhões de reais. A venda do atacante João Pedro do Watford para o Brighton por 188 milhões de reais rendeu ao Fluminense algo em torno de 4 milhões e 400 mil reais. Já com a ida de Fabinho do Liverpool para o Al Ittihad, o tricolor receberá algo em torno de 2 milhões e meio de reais. Com saída de Douglas para o PAOK da Grécia, para o Nantes, do PAOK para o Nantes, por 29 milhões de reais, o Flu deve receber algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais. Com a venda de Paulinho, que foi do Al-Shabaab para o Vasco, por 6 milhões e meio, o Flu deve receber cerca de 162 mil reais, totalizando aproximadamente 11 milhões de reais nesta janela, através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, o dispositivo é uma espécie de compensação criada pela FIFA para os clubes formadores nas vendas de suas joias. A entidade destina 5% de toda a transação aos times que formaram os jogadores no futebol mundial, em caso de compra de algum atleta. A porcentagem é calculada com base no tempo que cada um passou por uma equipe entre 12 e 23 anos, sendo 0,25% para cada temporada antes dos 15 anos e 0,50% para cada a partir dos 16 anos. Então, mais um valor aí muito bom para o Fluminense, né? É um valor aí que vai ajudar bastante para o momento do Fluminense. Acho importantíssimo, né, que o Fluminense revele jogadores, né? Não tem como a gente achar isso ruim, né? Mas um valor aí que vai entrar e vai ajudar bastante nos cofres do Fluminense, né? E as parciais de ingresso, né? Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, quarta-feira, dia 16, né, abriu os ingressos para o jogo do Fluminense e Olímpia, né? E já, pelo visto, esgotou tudo. Foi mais de 50 mil ingressos. O Fluminense já soltou aí também no Twitter a parcial, né? Foi 50 mil ingressos que eles soltaram. Mas ainda não disseram exatamente que foram esgotados. Não, o Fluminense não publicou, todos os ingressos foram esgotados. Por mais que lá no site esteja dizendo que está indisponível. Mas eu acredito que não tenha esgotado, mesmo com 50 mil ingressos vendidos. Até porque quando tem jogo assim, um jogo muito disputado, né? Um jogo de Libertadores, assim, um jogo grande para o Fluminense no Maracanã, acontece geralmente isso, né? De esgotar rápido, de ter muito isso, né? Muitos ingressos vendidos, mas aí depois de alguns dias eles botarem de novo, né, a venda desses ingressos. Acaba que algumas pessoas cancelam, né? O Fluminense às vezes até encontra cambistas
que compraram, aí bota para venda de novo. Então, eu acredito que vai voltar aí algumas vendas, né, disponíveis lá no sócio do Fluminense. E o que deixa até um pouco com raiva é que acontece isso, né, de esgotar, mas aí quando chega lá no momento, eles falam que tem 50 mil presentes, 60, igual um jogo contra o Argentino Júnior, esgotou todos os ingressos, mas no momento tinha 62 mil ingressos, 62 mil pessoas presentes. Não consigo entender isso. Se esgotou tudo, era para ter a carga máxima lá de presentes, né? Não entendo. Eu não consigo entender muito bem isso, mas enfim, né? Vamos seguir aqui para a notícia, que é agora, né, a notícia boa, que é a Justiça derrubou a liminar do Vasco para jogar lá no Maracanã no domingo, nesse domingo, dia 20, contra o Atlético Mineiro. O Vasco tinha solicitado para jogar lá no Maracanã, mas o Flamengo e o Fluminense vetaram, não quiseram deixar o Vasco jogar lá no estádio por conta do gramado. Não é questão de rixa nem nada. Era realmente por conta do gramado. Por quê? No domingo, o Vasco vai jogar às 11 horas da manhã e no dia anterior, o Fluminense vai jogar no sábado, né? De noite, eu acho que o jogo vai ser 6h30, se eu não me engano, contra o América Mineiro no Maracanã. Então, em menos de 24 horas, é óbvio que o gramado vai sofrer algumas consequências, né? Vai ter algum desgaste, vai ter algum problema. E na quinta-feira, o Fluminense vai jogar contra o Olímpia no Maracanã. Então, corria muito risco do Maracanã sofrer muitos problemas no gramado e o Fluminense acabar sendo multado pela Conmebol, o que eu acho que, se eu não me engano, aconteceu com o Flamengo por conta do gramado do Maracanã. Sem falar do Flamengo, que vai jogar hoje, quarta-feira, dia 16, no Maracanã. Então, o Flamengo joga hoje, dia 16, o Fluminense joga dia 19, daqui a 3 dias, contra o América. Aí o Vasco iria jogar no dia 20, no dia seguinte, menos de 24 horas. Se eu não me engano, acho que em menos de 12 horas ainda. Não, acho que não. E o Fluminense jogaria na quinta-feira contra o Olímpia. Então, é um espaço de tempo muito curto para você conseguir cuidar do gramado. Então, é um risco muito grande que iria correr ali. E a Justiça derrubou a liminar. O Vasco tinha pedido, o Flamengo e o Fluminense recusou. Eles tentaram entraram com um processo na Justiça, né? Acho que foi o governo não, acho que foi o Ministério Público, não sei, aceitou, deram o sinal verde. Aí depois o Flamengo e o Fluminense recorreram e agora a Justiça conseguiu derrubar a liminar. Desembargador atende pedido de Flamengo e Fluminense e cita o estádio Newton Santos como possibilidade para receber a partida de domingo. O clube vai recorrer da decisão. A Justiça do Rio de Janeiro apontou que a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível. O Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda de ingressos, mas aguardava a decisão. O clube agora vai recorrer e afirma que não irá desistir de jogar no Maracanã. Abre aspas. Trata-se da terceira tutela cautelar antecedente postulada judicialmente, no qual insurge-se o requerente em face da recusa do requerido em permitir a realização de partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol no estádio do Maracanã entre Vasco e Atlético Mineiro pela 20ª rodada, diz o documento. Depois eles complementam aqui, ó. A decisão cita ainda que existem outros estádios no estado do Rio de Janeiro, como o Newton Santos, em que o Vasco pode realizar a partida. Abre aspas. Ainda quanto aos pressupostos exibidos para a cautelar antecedente, deixo de identificar ainda o periculum in mora, uma vez a outros estádios no estado do Rio de Janeiro, em condições de garantir o direito dos consumidores de produto com padrão adequado de qualidade, como o Engenhão, no mesmo município, e outros estádios no interior, de modo que não haverá perigo de a partida não vir a ser realizada, diz parte da nota. E aí foi um chororô do caramba, né, no Twitter, nas redes sociais, dos vascaínos, né? E também uma zoação tremenda dos torcedores do Fluminense, porque antes de sair essa notícia, os torcedores do Vasco já estavam falando de comprar ingresso, de organizar para ir,
de zoar com a cara dos torcedores do Fluminense, do Flamengo, né? Aí agora eles estão se ferrando, né? Aí eu queria compartilhar aqui um negócio, uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, eu não sei se foi o Mário Bittencourt que falou isso, né? Que mandou isso como justificativa lá para a justiça, ou foi o Fluminense, né? Os advogados do Fluminense. Mas eu achei bem interessante e bem engraçado a forma que eles falaram. Vou ler aqui junto com vocês. O recorrente Fluminense Futebol Clube sustenta, em síntese, que não prospera a alegação do Vasco de que a realização da partida no Maracanã serviria para a garantia da segurança dos torcedores, pois a alegada previsão de presença maciça de público, com o devido respeito, se trata de mero exercício de futurologia, baseada em perigosos achismos, visto que os jogos de mando do Vasco em São Januário não acarretaram em lotação máxima das arquibancadas, o que se comprova pelo simples fato de que, com exceção do jogo contra o Volta Redonda, que teve público de 19.600, todos os demais receberam abaixo de 19 mil espectadores, nada obstante a partida entre o Vasco e o Atlético Mineiro. Nem de longe possui o apelo alegado na inicial, pois que o agravado ocupa a penúltima colocação na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro e o seu adversário, o modesto 10º lugar. Eu achei isso aqui sensacional. O Fluminense deu uma resposta, uma zoação, foi mais como se fosse uma zoação de um modo elegante, né, do Fluminense para o Vasco. Eu achei isso aqui muito bom, muito engraçado, e e foi por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. Mas, galera, ainda tem chance do Vasco recorrer, né, e acabar ganhando, né, tem essa chance, mas eu acho que na altura do campeonato eu acho difícil deles conseguirem, né, até porque já vai ser quinta-feira amanhã, e aí eles teriam mais ou menos uns 2 dias para a venda de ingressos. Acho difícil deles conseguirem arrumar tudo, né? Então, basicamente, eu acho que não vai ter jogo do Vasco no Maracanã nesse domingo. E eu queria saber de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam dessa notícia espetacular, né? Para esfregar na cara dos vascaínos. Que eles têm dado uma raiva, né? Uma raiva porque eles enchem o saco no Twitter. Isso que incomoda pra caraca, né? Mas é bom eles abaixarem a bola um pouco. Mas comentem aqui o que vocês acham. Curtem esse vídeo. Deixa o like aí, né? Compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Assim que você se inscrever, ativa o sininho. Comenta, compartilha. E é nóis, tamo junto. Saudações tricolores. Valeu!